A paz do Senhor, queridos! Vitórias pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus para nós encontra-se no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 13, versos 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola do trigo e do joio é bem atual. Ninguém pode negar a realidade da triste mistura que existe em nossos dias. Também é fato que o crescimento do joio é proporcional ao crescimento do trigo. Ou seja, quanto mais trigo, mais joio. Jesus mostra como a semente, a palavra, será recebida pelos ouvintes, como crescerá, e como o inimigo atuará no mesmo ambiente onde a palavra será semeada para tentar prejudicar e impedir a salvação das pessoas e o desenvolver do reino de Deus aqui no mundo. A estratégia de Satanás e seus agentes é induzir as pessoas a rejeitar o evangelho, a boa semente, e semear as falsas doutrinas, o joio, para afastá-las de Deus e perturbar a igreja do Senhor. Precisamos estar muito atentos, porque há dois semeadores, o dono do campo e o inimigo. Na explicação da parábola está bem esclarecido: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é uma referência ao Senhor Jesus, o semeador. Deus é o dono. A boa semente são os filhos do reino. Na realidade, os cristãos são portadores da boa semente da palavra, a testemunhar verbal e não verbalmente através da pregação e do exemplo de uma vida de santificação. Nesse mesmo texto é dito que o inimigo que o semeou é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Este enganador usa a tática de apresentar o joio travestido de trigo para enganar os incautos. O joio, Jesus responde que são os filhos do maligno. Eles são semeadores de falsos ensinos e de maus exemplos a influenciar as pessoas. No Oriente, naquele tempo, os homens que tinham inimigos adotavam a vingança contra eles a espalhar à noite sementes de uma erva daninha no campo de trigo recém-semeado pelo dono. Esta semente era muito semelhante à semente do trigo. Crescia com o trigo, confundia o dono e prejudicava o crescer do trigo e a colheita. A advertência é necessária. No estágio inicial, o joio dificilmente pode ser distinguido do trigo, porque a planta do joio em seu crescer, ela é semelhante ao trigo. Somente especialistas conseguem distinguir uma da outra. Por isso, os cristãos precisam de aprofundar-se no conhecer da palavra de Deus para estarem aptos a identificar, combater e resistir à influência do diabo. Assim como há duas sementes, joio e trigo, há dois destinos finais. Um do joio,
O joio será lançado ao fogo, fogo eterno, inferno, o outro do trigo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quando esta colheita acontecerá? A colheita acontecerá na consumação do século, verso 40. Isto é, o juízo final, na segunda vinda de Cristo. Devido à proximidade da segunda vinda, é necessário permanecermos vigilantes e muito atuantes na evangelização, para ainda levar o evangelho às pessoas que não o conhecem. A mensagem central desta parábola é que os filhos de Deus e os filhos do maligno hão de conviver até o dia da ceifa, da consumação do século. Ele, porém, respondeu, Mateus 15, verso 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoar.